Estamos com o Renato Goshima, do Canto da Horta, e ele vai explicar para a gente como montar uma composteira. Renato, como a gente faz para ter uma composteira em casa? Bom, o primeiro passo para você ter uma composteira é você conseguir os materiais adequados. Esses materiais são simples. É o lixo orgânico, a serragem, a palha de grama seca e um recipiente adequado para você fazer esse processo. O intuito é você conseguir fazer esse processo em pequenos espaços, como um apartamento ou uma casa que não tem um espaço, um quintal com terra. Bom, o primeiro ingrediente então é o lixo orgânico. São restos de frutas, vegetais, cascas de ovos, borra de café, o sachê do chá pode ser colocado também. Como regra geral, são alimentos não cozidos, alimentos crus. E sempre tomando cuidado para não colocar alimentos que tenham muito sal ou muito açúcar na composteira e alimentos que tenham muito óleo, né? Uma salada temperada, por exemplo, não vai ser legal para a sua composteira. Outra dica muito importante para você ter um bom composto é o tamanho do lixo orgânico que você está utilizando. Quanto menor o pedaço do alimento, mais ele vai estar envolvido pelas bactérias e fungos que vão estar decompondo e transformando em composto. O próximo passo então é misturar a serragem junto a esse alimento. A serragem ela vai arejar o ambiente da composteira, vai absorver toda essa umidade que solta o lixo orgânico em decomposição e vai contribuir para ter esse ambiente onde as bactérias e fungos benéficos que vão fazer a compostagem possam se proliferar de forma adequada. Então fica uma mistura homogênea de serragem e lixo orgânico picado. Misturada a serragem com lixo orgânico, entra o terceiro ingrediente, que é a palha de grama seca. Essa palha ela vai ter um efeito de um cobertor sobre o seu composto. Então é uma camada grossa que vai ser utilizada e que vai cobrir essa mistura do lixo com a serragem. Lembrando sempre de juntar em um monte só. O procedimento básico está feito da sua compostagem. Conforme mais lixo orgânico vai sendo produzido, primeiro você vai retirar essa camada de grama seca, vai estar introduzindo mais lixo orgânico que vai sendo continuamente produzido nas residências, novamente misturando com a serragem e sempre estar revolvendo esse composto. O segredo para uma boa compostagem é você estar trazendo oxigênio para o seu composto, é você estar continuamente revolvendo. Novamente vem a palha cobrindo todo o composto. Uma dica importante para quem está começando a fazer a compostagem é na primeira vez que você está fazendo esse processo em um recipiente, você utilizar um pouco de terra, ou de esterco, ou de composto já preparado. Qual é a razão desse processo? Nessa pouca quantidade de composto, eu vou estar trazendo bactérias e fungos benéficos, acelerando esse processo inicial de formação de um ambiente adequado para esses organismos decompositores. Mesmo utilizando esterco, ou composto pronto ou terra, não vai ter perigo de insetos ou mau cheiro. Não, o perigo dos insetos e do mau cheiro ocorre quando a sua composteira ela não tem oxigênio suficiente, ou seja, quando você esquece de estar aerando, de estar revolvendo esse lixo, né? Então o composto, o esterco não vai trazer o mau cheiro, o que vai trazer mau cheiro é justamente esse ambiente asfixiado, com pouco oxigênio, né? Depois de 1 mês e meio a 2 meses, você vai ter um composto pronto para ser utilizado na agricultura, para você preparar uma boa terra. Como é um composto pronto? Ele vai ter uma coloração escura, ele é leve e não tem mau cheiro. Aqui tem um ingrediente especial. Depois de 1 mês e meio, eu coloquei nesse recipiente minhocas que vão estar fazendo um processo final de digestão do lixo e fazendo um composto com uma qualidade melhor ainda. Elas se alimentam do lixo orgânico e eles vão produzir o humus, que é extremamente rico em nutrientes e muito bom para a agricultura. Mas a composteira não é a única forma de reduzir o lixo orgânico. Quando utilizadas na culinária, as sobras podem gerar pratos deliciosos. E agora a gente acompanha uma receita de aproveitamento integral de alimentos com a Andréia e com o Chico. Olá Andréia, olá Chico, qual vai ser a nossa receita de hoje? Hoje nós vamos fazer uma receita onde você pode utilizar tanto aquelas partes dos alimentos que nós normalmente jogamos no lixo, quanto as sobras do almoço. Parece gostosa essa receita, hein? Qual o nome do prato, Chico? Esse prato que a gente vai fazer chama soufflé de folhas. Nós vamos utilizar aquelas folhas mais externas da couve-flor e de brócolis também. E vamos utilizar também aquele talo do espinafre. Mas você pode utilizar o que você tiver disponível na sua casa. Então você vai precisar de 2 xícaras desses talos e dessas folhas cozidos e bem picados, 2 ovos, separar a gema e bater as claras em neve, queijo ralado, 1 xícara do seu queijo preferido, sal,
farinha de trigo, pode ser farinha comum como farinha integral, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de café de fermento. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar a manteiga na panela, depois o leite, a farinha, as folhas e o queijo. Colocar um pouquinho de sal e misturar. Agora você coloca a gema e mistura bem. Agora a gente precisa colocar as claras em neve com muita delicadeza. Tem que manter esse aspecto airado dela. E aproveita agora também para colocar o fermento. Agora você coloca essa mistura no forno até que ela fique morna. Depois você coloca numa forma untada e coloca no forno por aproximadamente 45 minutos. Bom, agora o Chico está trazendo o soufflé prontinho pra gente. Chico, qualquer produto pode ser utilizado para fazer esse prato? O ideal é utilizar produtos orgânicos. Por que isso? Porque a maioria dos agrotóxicos eles ficam retidos na casca dos alimentos e a gente, tendo contato com esse alimento orgânico, ele não utiliza então esses agrotóxicos prejudiciais para a nossa saúde. E qual a vantagem das pessoas fazerem em casa um prato como este, que tem um aproveitamento integral dos alimentos? Bom, a gente tem a vantagem econômica, esse prato acaba sendo muito mais barato. Tem também a questão ambiental, porque a gente, mais uma vez, assim como a gente fez com a compostagem, a gente diminui a quantidade de lixo orgânico produzido. E tem também a questão da saúde. Todos esses alimentos que seriam jogados fora, eles são ricos em nutrientes. E as pessoas estariam desperdiçando esse alimento que é muito nutritivo para elas. Bom, agora junto com o Chico e com a Andréia, eu vou provar esse soufflé e depois eu levo um pedacinho para vocês aí no estúdio, para o Luiz e para a Fernanda.